Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de HTML5 e vamos agora para a aula 4 e hoje não vamos falar de mais tags de texto e não vamos falar das tags de citação e referência. Eu estou aqui no computador e vamos abrir aqui o curso de HTML5. A aula 3 eu vou duplicar ela e essa vai ser a aula 4. Então eu vou abrir aqui do modo mais fácil aqui, abrir com VS Code, cliquei aqui no espaço vazio, abrir com VS Code. Ele já vai abrir diretamente aqui a pasta. Então eu posso fechar aqui, clicar aqui, ó, em folder e abrir aqui o index.html. Essa é nossa aula 3. Então eu vou apagar aqui esse restante aqui da aula 3. Eu vou tirar esse B aqui, que é da aula 3. Salvar. E eu vou abrir aqui com Live Server. Eu tenho aqui o parágrafo que nós digitemos com Lorem Y. E a primeira tag que nós vamos utilizar é a tag que. O que é a tag que? É uma tag de citação de texto inline, né? Então eu vou colocar aqui o que é a tag que. Ele tem abertura e fechamento e dentro ele tem vai um texto, que esse texto aqui que vai aqui dentro vai ser uma citação. Então eu colei aqui dentro, aqui será a nossa citação. Salvei e vamos ver aqui o que foi que mudou. Aqui está o texto que está dentro da tag que. Olha, ele não mudou o estilo, né? Mas está aqui, ó. Foi adicionado essas aspas duplas. Colocou entre aspas dupla. Porque a tag que significa que é uma citação. Esse texto aqui é uma citação. Então eu posso colocar essa citação, que é uma citação inline, posso colocar dentro do parágrafo e dentro de qualquer outro tipo de texto, né? Como aqui é um parágrafo, eu posso colocar a tag que. Vamos ver mais uma tag, que é uma tag também de citação de texto. É a tag blockquote. Tem abertura e fechamento, porque aqui dentro vai também um texto, né? O certo a você fazer é não colocar esse blockquote dentro da tag P, porque aqui é uma tag individual. O que aqui é uma parte do parágrafo. Só que esse daqui é como se fosse um bloco de texto, um bloco independente, né? Ele não faz parte de um parágrafo. Então eu vou colocar aqui, ó, qualquer coisa aqui. Eu vou digitar: essa é uma citação de texto em bloco. Vou salvar aqui. E vamos ver aqui o que mudou. Olha aqui. Tem diferença, né? Do parágrafo para essa citação de texto em bloco. Olha, ela quebrou a linha e colocou uma margem aqui, ó. Colocou um espaçamento, né? Então aqui é uma citação de texto em bloco. Eu ainda posso aqui colocar outros textos. Esse é outro texto. Lembrando que aqui é só como exemplo. Esses textos, você pode colocar o texto que você quiser. Se eu salvar aqui e voltar, observe que ele não quebrou a linha, né? Igual está quebrado aqui, porque ele segue a mesma regra do parágrafo. O parágrafo aqui, se eu quebrar a linha aqui, dar espaço aqui e salvar, ele não vai fazer efeito, ó, tá do mesmo jeito. Aqui o parágrafo sem quebra e aqui sem quebra. Então, para mim quebrar esse texto, eu tinha que colocar a tag que nós já conhecemos, que é a tag BR.
Poderia colocar aqui o BR. Salvar. Olha aqui, agora quebrou. Bom, a diferença da tag Q para o blockquote, na verdade as duas tags são de citação de texto. A diferença é porque essa é inline, você pode colocar dentro de algum parágrafo, e essa daqui é de bloco, mas todas elas é citação de texto. Então vamos ver mais uma tag de citação de texto, e essa tag eu posso colocar também dentro de um parágrafo. Então eu vou colocar aqui, assistir ao filme, Interestelar, não sei se é assim, Interestelar. Então a nossa tag é a tag cite. A tag cite também é para uma citação de texto. Então vou colocar aqui esse Interestelar aqui dentro do cite. Tem abertura, fechamento e eu estou citando Interestelar. O que é essa tag cite? Para que é que ela serve? Ela serve para fazer citação de obras, né? No caso, o filme é uma obra. Pode ser também uma música, pode ser um livro. Então vou salvar aqui. E olha aqui. O que foi que ela mudou? Ela colocou aqui em itálico. Mas isso daqui não é apenas visual, isso é semântico. E a semântica dela é de que isso daqui é uma citação. Então eu posso colocar essa citação em filme, vídeo, música, livros. Sendo obra, eu uso o cite como nome, né? O nome. Se eu colocar o livro, eu coloco o cite aqui no nome do livro. Então nós estamos vendo aqui um exemplo de filme, né? Interestelar. Então eu vou colocar aqui mais um parágrafo para nós ver a próxima tag de texto. Então eu vou colocar aqui: estamos na era do HTML. Estamos na era do HTML. Então, a próxima tag que nós vamos ver é a tag ABBR. Vou colocar aqui ABB, tá maiúsculo, ABBR. E o que é essa tag ABBR? Colocar aqui, salvar. Se eu vim aqui, olha aqui o que foi que mudou. Estamos na tag do HTML. Ele colocou uns tracinhos aqui abaixo, né, do HTML. Vou voltar aqui. Esse ABBR significa que é uma abreviação. Quando você tem alguma abreviação, é bom você colocar dentro da tag ABBR, para o navegador entender que isso é uma abreviação de um texto, né? Agora é bom a pessoa entender que abreviação é essa, né? Entender. HTML, tem muita gente que não sabe o que é HTML. Como eu vou saber que HTML é a abreviação de qual texto? Então, por isso existe aqui o atributo title, que fica dentro da tag ABBR. Então aqui dentro dessas aspas eu vou colocar qual é o texto. Aqui é a abreviação e aqui é o texto completo. E qual é o texto? É hypertext markup Hypertext Markup Language, né? Que aqui é a abreviação de HTML. Aqui é um texto em português que significa linguagem de marcação de texto. Agora é isso, HTML, que é a abreviação. Quando eu salvo aqui, eu volto e eu passo o mouse aqui em cima, aparece aqui o texto referente à abreviação. Então o usuário já sabe o que é que significa HTML. Eu posso colocar em português também, né? Só que, como aqui é uma abreviação em inglês, é bom você colocar também um texto em inglês.
igual eu fiz aqui. Então aqui mais para frente nós vamos aprender sobre esses atributos aqui que ele fica na tag, ele fica dentro da abertura da tag, ó, todos os atributos. Aqui em cima, ó, hel é um atributo, type é outro atributo, href é outro atributo, né? Char7, tudo que fica entre a abertura da tag, que aqui tudo é uma abertura, ó, não tem fechamento. Tudo que fica entre a abertura da tag são atributos. Esse char7 aqui é um atributo, aqui é o valor. Mais para frente eu vou explicar para você sobre esses atributos. Bom, aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia criar outra tag p e vou colocar aqui JS. E eu podia colocar aqui o title, né? Porque também você pode colocar o title em p, pode colocar em imagem. O title é um atributo de várias tags, né? E o title aqui eu coloco JavaScript. Salvar, se eu vim aqui, olha aqui, ó, JS, se eu apontar a seta, JS, se eu apontar a seta aqui, aparece JavaScript. E aqui HTML. Mas, como esse daqui é uma abreviação, eu não poderia fazer assim. Porque a semântica aqui é um P, é um parágrafo. Ele está dizendo que esse JS é um parágrafo e não uma abreviação. Agora, quando eu coloco dentro de ABBR, ele está dizendo que esse texto aqui ele é uma abreviação. Mas perceba que o title também funciona no P. Funciona em imagem, funciona em várias outras coisas esse title. E todos eles funcionam do mesmo jeito. Você aponta a seta aqui e ele mostra o texto. Aponta a seta e ele mostra o texto. Então vou apagar esse exemplo. Então vamos ver aqui sobre mais uma tag de texto. Essa tag também é em bloco. Qual é o nome da tag? Address. Então até abertura e fechamento, que aqui dentro tem um conteúdo. E eu posso colocar aqui o que? Address e o que é? Um endereço, já está dizendo. Que é um endereço, né? Eu posso colocar aqui desenvolvido por Edmilson Borges. E aqui embaixo eu vou colocar e-mail, exemplo, porque é só um exemplo, né? @gmail.com. Posso colocar o e-mail. Aqui posso colocar e-mail, posso colocar telefone, né? Eu vou salvar aqui. E olha aqui, ó. Desenvolvido por Edmilson Borges. E-mail. Aí tem exemplo. Olha aqui como ele ficou também em negrito. Aqui ficou na mesma linha. Para quebrar a linha, eu posso colocar aqui na frente um BR. Salvar. Agora sim. Então, esse address é uma tag semântica que indica que aqui dentro dessa tag vai ter um endereço. Pode ser um endereço de e-mail, pode ser telefone, pode ser algum endereço de contato, né? Que você pode entrar em contato. Pode ser o WhatsApp, pode ser o que você preferir. Existe aqui, eu poderia botar um link aqui para esse e-mail, né? Mas depois nós vamos ver sobre esses links sobre e-mail, né? Quando você clicar aqui no e-mail, ele tentar abrir um aplicativo padrão do sistema para enviar o e-mail para esse endereço, né? Mas aqui eu só estou explicando sobre a tag address. Então é isso, a tag address significa que o conteúdo aqui dentro é um endereço para contato. Então você viu o que, blockwatch, cite, abbr e address. Essas tags são as tags de citações e referências. Então nós vamos ver aqui mais tags, só que essas outras tags é para código e conteúdos técnicos. E quais são essas tags? Então eu vou colocar aqui mais um parágrafo. Eu vou colocar aqui um HR só para dividir aqui, né?
Dentro desse parágrafo, eu vou colocar use o comando npm install para instalar. Deixa eu ver aqui. Aqui está a divisão, né? O HR. E aqui um parágrafo. Use npm install para instalar. Eu coloquei aqui um errado, né? Pular uma linha aqui. Então a tag que nós vamos ver é a tag code. Ó, tem aqui, ó, npm install. Isso não é um código? Se isso é um código, eu coloco ele dentro da tag code. Coloco npm install. Coloco dentro, salvar. E ó, perceba aqui que ele está com o texto um pouquinho diferente. E semanticamente está dizendo que aqui é um código e não um texto qualquer. Então isso indica que esse npm install é um código e não um texto qualquer. E eu posso usar ele dentro de um parágrafo. Se eu colocar aqui, deixa eu copiar aqui e colar aqui, fora, né? Vou quebrar a linha aqui. Ele vai funcionar também. Funciona assim. E vamos supor, vou digitar aqui qualquer coisa aqui, simulando um código, né? O que vai acontecer aqui? Salvar. Olha aqui, ó. Ele não obedeceu o espaçamento que estava aqui, ó. Então ele é um código, ele indica que é um código, mas ele não obedece esses espaçamentos. Mas para isso existe outra tag que é para ele respeitar tudo que você coloca dentro daqui, incluindo espaços, colocar aqui espaços e indentação de texto. Salvar aqui. Olha, ele não obedeceu nada. Então qual é essa outra tag que nós vamos saber agora? É a tag pré. Pré significa pré-formatado. Eu coloco aqui na abertura e coloco o fechamento aqui. Em vez de ser code dessa forma aqui, eu coloco um pré, um bloco, né? Que aqui é um bloco de código. E aqui é só uma linha de código. Então quando eu salvar aqui e voltar, perceba aqui que ele obedeceu tudo. Ele obedeceu os espaçamentos aqui, a linha que eu pulei e a indentação. Diferentemente do code, que ele não faz isso. Então o pré serve para isso. Ele quer dizer que aqui é um texto pré-formatado. Ele é usado para códigos, mas também você pode colocar outro texto que você quer que obedeça esse mesmo formato, que ele também vai servir. Então vamos ver mais uma tag. Então eu vou colocar aqui mais um parágrafo. Eu vou colocar o texto. Pressione. Pressione Ctrl mais C para copiar. Voltar aqui, tá aqui. Pressione Ctrl mais C para copiar. Só que aqui é só um texto, né? Então o certo é você colocar aqui dentro de uma tag. Qual é essa tag? A tag KBD. Você bota Ctrl. Mais aqui também KBD. C. Salvar para copiar. Vamos ver aqui. Perceba aqui que ele mudou também um pouquinho o texto. Então, esse KBD quer dizer que ele é uma entrada para o teclado, né? Ctrl está dizendo que esse Ctrl é uma tecla e esse C é outra tecla.
Então ele serve para isso, para dizer que aqui é uma tecla de teclado, né? Esse CTRL é uma tecla e esse C também é outra tecla. Por isso que ele está em KBD. Eu posso colocar qualquer outra tecla, pode ser um A, né? Eu vou deixar CTRL mesmo. Aqui também qualquer tecla. O navegador vai entender que esse é uma tecla e aqui é outra tecla. Então KBD é para isso. Vamos ver aqui mais uma tag. Vou criar mais um parágrafo P e vou colocar aqui, ó, resposta do sistema erro 404. Salvar aqui. Aqui é um parágrafo normal, só que aqui ele entende como um parágrafo normal. E aqui, perceba que aqui é um texto diferente, né? Não faz parte exatamente do parágrafo normal, é igual aqui. Ele tem um sentido. E aqui é uma saída, né? Uma saída do computador. Então, eu tenho que colocar aqui dentro de uma tag, que a tag é SAMP. Isso daqui. Tem abertura e fechamento, igual todas as outras, né? E colocar aqui dentro de SAMP. Quando eu salvo e vou aqui, ó, perceba também que ele mudou o texto aqui, ó, o formato do texto. Mas o principal não é nem a forma do texto. O principal aqui é a semântica. É a semântica. Esse SAMP indica que isso daqui é uma saída do sistema, uma resposta que o sistema deu, né? Então é bom você colocar esses tipos de mensagem de saída de sistema dentro da tag SAMP. Então nossa aula 4 foi essa. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você. Então tchau e até a próxima aula.